O cálice de mundo cardíaco. Sublime mistério que figura com destaque em todas as tradições, o cálice, a taça, o vaso, o graal, sempre presente na linguagem simbólica dos grandes mestres e salvadores, será objeto de despretensioso estudo no presente artigo. Interpretar o símbolo, viver seu verdadeiro significado, implica visão intuitiva, expressão exata e de sublime beleza, precisão de conceitos. Tentemos um esforço, enfrentemos a grande tarefa. Que os deuses nos assistam, a fim de que consigamos produzir tão precioso fruto. Bem o dissemos, há um cálice presente e proeminente em toda a ciclópica caminhada da monada. É o que facilmente veremos abaixo, através de numerosas citações. Dentro de uma mesma tradição e de uma para outra, o cálice tem acepções diversas. Cremos poder agrupá-las assim: 1. Cálice com o sentido de alimento, de fonte de vida, fonte manúsica, donde o conhecimento e a própria vida brotam para a salvação dos fiéis. 2. Cálice de prova, de amargura, cujo conteúdo é o vinagre e o fel do karma coletivo do mundo que a vítima voluntária sofre, em proveito da salvação de muitos. 3. Cálice da justiça apocalíptica, do dies irae. No paganismo, o cálice mais conhecido é o chamado cálice de Agatodaimon, em que os helenos bebiam vinho puríssimo, após as refeições, numa referência a Agatodaimon, que, em grego significa o bom gênio, rima benfazejo, pois era o deus da fertilidade, da fartura, da beneficência, que no Egito era chamado Knefil, simbolizado pelo Nilo, e o Nilo, sabemos, é toda a fecundidade e fonte de vida do Egito. Em vetustos monumentos egípcios, Knefil ou Agatodaimon é representado, às vezes, por uma serpente coroada por uma espécie de diadema e cujo corpo forma numerosos anéis e cuja cauda termina por uma flor de lótus. Quanta riqueza simbólica, a serpente ou naja, ou rinagartino, a flor de lótus. Outra representação do mesmo rina da fecundidade é um homem jovem com uma cornucópia, tendo nas mãos um cálice, uma papoula e uma espiga de cereal. Nesta segunda representação, pode ser comparado ao deus romano da fartura ou bônus eventos. Em Isis sem véu ensina a mestra HPB que nos mistérios báquicos, um cálice sagrado era manipulado depois da refeição, era chamado de cálice de Agatodaimon. O rito ófita, da mesma descrição, é evidentemente derivado destes mistérios. A comunhão, consistindo de pão e vinho, era usada na adoração de toda divindade importante. O que é confirmado pelo pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, que dá, para o termo libação, ato pelo qual começavam os sacrifícios, e outras cerimônias pagãs e que consistia em encher uma taça de vinho, leite ou licor, e depois de provar, derramá-lo todo ou parte, em honra de alguma divindade. As bebedeiras litúrgicas e orgias desenfreadas em homenagem a Baco é de gênese esotérica, pois, na realidade, a libação a Agatodaimon era um ritual de rendição de graças e uma espécie de eucaristia, muito próxima à missa cristã, que deixaremos para comentar depois. Hésicos, criando um neologismo, chamava de agatodemonistas as pessoas sóbrias. Como podemos ver, Agatodaimon, como serpente, naja, serpis, serapis, simbolizava o ensino, era fonte manúsica, oferecia alimento ao espírito, como jovem que, numa das mãos tinha um cálice, líquido, água, maia, matéria, mãe, e na outra, o cereal, trigo, pão, pai, simbolizando a polarização da fonte da vida, ofertava a própria vida à fecundidade. O cálice de Agatodaimon está portanto ligado ao grupo de cálice e Eucaristia.
Na Bíblia, o cálice, presente no Velho e no Novo Testamento, ora surge como cálice eucarístico, ora como cálice de amargura, ora como cálice da ira. Segundo velhas tradições, o cálice que Abraão usou quando hospedou Deus e 2 de seus anjos é o mesmo que Jesus usou na última ceia: diante de mim preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, ungiste óleo à minha cabeça, o meu cálice transborda. Salmos 23, 5. O salmista aqui se refere, como se vê, ao cálice Eucaristia. Mas ele mesmo, no Salmo 75, 8, se refere a taças e alimentos de duas naturezas, porque há na mão de Jeová um copo, cujo vinho espuma, é cheio de mistura, e ele dá a beber da mesma, de certo suas fezes, todos os perversos da terra hão de absorver e beber. Davi, vitorioso, adiante proclama: tomarei o cálice da salvação e invocarei a Jeová. Salmo 116, 13. O profeta Jeremias assim se refere ao cálice do rigor: pois assim me disse Jeová, Deus de Israel, toma da minha mão o cálice do vinho do furor, e faze que dele bebam todas as nações, as quais eu te enviar. Eles beberão, e cambalearão, e enlouquecerão. 25, 15, 16. Séria advertência que merece meditação neste ano de definição. E ainda com vistas ao ano da definição, eis a terrífica previsão apocalíptica de São João: ouvi uma grande voz, vindo do santuário aos 7 anjos, ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, o grifo é nosso. Em seguida o vidente descreve com fantásticas cores trágicas as dores que as 7 taças da ira derramam. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, para dar-lhe a beber o cálice do vinho do furor de sua ira, e não queira ninguém, declinando que Deus é misericórdia, afirmar a incompatibilidade do Dizirae com sua magnanimidade. O homem tem seu livre-arbítrio respeitado, tem recebido seus talentos e os gere livremente, é portanto responsável por seus atos, pensamentos, palavras e sentimentos. O homem tem recebido dos mestres o maná, o exemplo. O homem tem o sacrifício dos messias, bodhisattvas, avataras, budas de compaixão. Nota de rodapé. São João, em espírito, foi levado, por um dos 7 anjos, a ver a sentença da grande prostituta, e é assim que nos descreve. 30. Vi uma mulher sentada sobre uma besta cor de escarlata, cheia de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, grifo nosso, e de escarlata e adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, outra classe de cálice o da depravação, cheio de abominações, isto é, as imundícies de sua fornicação. Na testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas. Apocalipse 17. Fim da nota de rodapé. Na hora da justiça, é justiça. Ainda, usando a imagem do vaso, taça, cálice, ou coisa equivalente, eis a admoestação de São Paulo: porventura não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória sobre os vasos da misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Romanos 21 a 23.
Na vida do quinto Bodhisattva, o cálice toma lugar proeminente na última ceia que fez em companhia de seus discípulos, quando, numa cena que lembra o ritual em homenagem a Agato Daimon, o pão e o vinho, e se liga ao futuro, pois serviu de inspiração à liturgia católica, cuja missão é, tanto a repetição desta última ceia como também herança da ritualística pagã, conforme mostraremos adiante. Jesus partiu fraternalmente o pão e distribuiu o vinho, significando união entre os discípulos e entre eles e a divindade a quem representava. Depois de receber o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e distribuí-o entre vós, pois vos digo que desde agora não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Já o temos tão perto, lembramos nós. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da ceia tomou do mesmo modo o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 17-20. Horas depois, Jesus, amargurado, encontra-se diante de outro cálice, o cálice do sacrifício, onde sofreria o karma coletivo da humanidade, como ainda hoje acontece com aquele peregrino da vida, para quem o fel e vinagre não tem faltado. Adentrando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai meu, se é possível, passe de mim este cálice, a carne é fraca, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, mas o espírito é forte. Mateus 26, 39. E para Pedro, que o queria defender das dores, disse: Mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu. João 18:11. O sacrifício foi consumado e o cordeiro imolado. Segundo certa tradição, José de Arimateia, vassalo de Herodes, que se achava em Jerusalém no dia do martírio de Jesus, judeu, no entanto, discípulo não declarado do Mestre Divino, comprou de Simão, o leproso, o cálice que fora usado naquela memorável ceia de despedida, outro assim, pediu a Herodes, que, em troca de serviços prestados, lhe concedesse os sagrados despojos pregados na cruz. Naquela taça, Arimateia recolheu o sangue precioso do crucificado e depois, num sepulcro novo, deita reverentemente o corpo inanimado. Com isso caiu na desgraça pública e foi encarcerado. Segundo um evangelho apócrifo do mesmo Arimateia, de sua prisão foi salvo por Jeóshua ressuscitado, que o batizou e mandou-o pregar na região do Eufrates. Aquele cálice, sublime relíquia, foi por ele perdido e, séculos depois, vamos encontrar, ainda vivo José de Arimateia, os cavaleiros da Távola Redonda, chefiados pelo rei Arthur, anagramaticamente Sutra, fio que prende a individualidade e a personalidade, empenhados em sua busca. Esse misterioso talismã, o Santo Graal e sua demanda pelos heróicos cavaleiros constituirão objeto de outro estudo, pois extravasam os limites do presente. É o cálice mais precioso de toda a evolução da monada. Os primeiros discípulos de Cristo seguiram sua determinação e, em sua memória, passaram ao ritual sóbrio e profundamente significativo de, junto, realizarem a ceia, onde se fazia a partição do pão e a distribuição do vinho. Era uma comunhão, uma rememoração da última ceia. Este ritual deu lugar à atual missa, onde, além de ser comido o pão e bebido o vinho, representa-se a tragédia do Gólgota. A missa, segundo HPB, tem raízes pagãs. Conforme veremos, o brilhante Diaus, o Filho, não dá nascimento à luz que brilha nas trevas, ao dia, e não é ele o Altíssimo Deus Coelum.
E não é ainda a terra, a Virgem sempre imaculada, que, concebendo sem cessar, fecundada pelo ardente abraço de seu Senhor os vivificantes raios do sol se torna na esfera terrestre, a mãe de tudo, que vive e respira em seu vasto seio? Daí, o ritual, o caráter sagrado daquilo que ela produz, o pão e o vinho. Daí vem também o antigo Messis, o grande sacrifício à deusa das colheitas, Ceres Elusina, ainda a terra, Messis para os iniciados, missa para os profanos, antes, Fanum, templo, ou seja, os que não entram no templo, que hoje veio a ser a missa cristã ou litúrgica. HPB, as origens do ritual na igreja e na maçonaria. Como vemos, tudo faz lembrar o ritual de mesa, em louvor de Agatodaimon. Aqueles que comendo a hóstia de trigo e bebendo o vinho consagrado, alimentam-se do corpo e sangue verdadeiros do Cordeiro do Sacrifício. Lembramos que tudo não passa de símbolo e para isso lembramos as palavras do próprio Jeoshua, inicialmente diz: eu sou o pão vivo que desce do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela salvação do mundo, é a minha carne. E, em seguida, para maior escândalo daqueles que só ligam para a letra que mata, assim falou: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Seu profano auditório em Cafarnaum, naturalmente, por não ter as chaves do mistério, escandalizou-se com aquela sugestão de antropofagia. Ele não se referia à alimentação material, mas sim à espiritual. O verdadeiro alimento e bebida, simbolizados pelo pão e pelo vinho, é o princípio crístico ou búdico. O verdadeiro alimento é o alimento espiritual. No espírito é que se dá o verdadeiro metabolismo que conduz à redenção, à identificação com o divino. O ensino da verdade que liberta, ambrosia dos deuses, é que constitui o verdadeiro objeto da Eucaristia verdadeira. Ouçamo-lo das palavras do próprio Bodhisattva: isto vos escandaliza. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. João 6:63. As tradições orientais têm, como não podia deixar de ser, os seus cálices. É o que podemos ver através do sábio artigo de Lorenzo Paolo Domiciani, em Daraná de julho-agosto de 1954. Na tradição persa o venerável cálice chama-se Rina Renícide e foi encontrado quando Renícide lançava os fundamentos da cidade de Staker, cidade de Ísis. Era de turquesa e estava cheio de precioso néctar da vida. É nosso o grifo. Entre os muçulmanos de Kandahar, o cálice sagrado tem o nome de Faafaga, onde bebem aqueles que fazem parte dos grandes mistérios. O livro de Kyuté, somente conhecido por adeptos, tem em seu capítulo 35º, segundo o venerável LPD, uma comparação entre o cálice e a balança, que abaixo transcrevemos: 2 pesos desiguais para 2 medidas iguais. Assim está separado o meu corpo nas conchas da balança, até que as mesmas se fundam naquele cálice onde tenho bebido do sangue que é mais dele do que meu. Até lá, outros o sorverão por mim. Mistério sublime, hoje as 2 bocas bebem no mesmo cálice. A mais sublime das uniões eucarísticas se realiza, no coroamento apoteótico de uma vitória ciclópica. A reverência ao cálice, na tradição oriental, é antiquíssima, pois na grande epopeia ao Mahabharata consta que o cálice do rei dos Nagas, homens serpentes da sabedoria, Srinagar, adeptos, agartinos, cai em poder de Indra que o leva para o céu.
No artigo do venerável LPB encontramos a descrição da origem do cálice de Buda, devida à Jataka, e que passamos a transcrever. Então das 4 terras, os 4 pontos cardeais, vieram 4 custódias do mundo e 4 cálices de safira, não esquecer que a Terra é o 4º globo de nosso sistema, etc. Buda porém os repeliu. Voltaram a oferecer 4 cálices de pedra negra, Mugigavana, e ele, movido de compaixão pelos 4 gênios, os aceitou. E assim, colocou ele um dentro do outro e ordenou que se tornem um só. Ninguém compreendeu o simbolismo até hoje, que é o seguinte: os 4 Budas terrenos que se tornam um só, no fim da evolução da monada. E as bordas dos 4 cálices em um só se tornaram. O Buda aceitou o alimento do cálice recém-formado e, havendo provado do que nele se continha, rendeu graças. Aqui lembramos o maravilhoso símbolo sintetizado pelas 3 letras Shu, cuja forma lembra a de um cálice. Síntese que hoje, completado o itinerário de I.O., já se consumou, para a maior glória do Eterno. Segundo Lalita Vistara, o bem-aventurado Buda, assim falou, consagrando o cálice, tributa respeito a Buda, em nome do cálice, este será para ti um vaso de sabedoria. Se ofereces o cálice aos teus iguais, ele não permanecerá nem em memória, nem em juízo. Mas aquele que oferece o cálice ao Buda, não será esquecido nem em memória, inteligência, nem em bondade, amor, devoção. Esse cálice, arca da vida, novamente será descoberto. Convidamos o leitor a comparar este discurso de consagração com textos da tradição evangélica. Isto nos fará, infalivelmente, compreender mais profundamente o que nosso venerável mestre tantas vezes nos tem ensinado: Cristo é Buda e Buda é Cristo. De São Paulo, em carta aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 25 a 30, do mesmo modo, tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, farei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. De maneira que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas cada um prove-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois aquele que come e bebe para si juízo, se não discernir o corpo do Senhor. Embora respeitando a grande dose de perspicácia do leitor, ousamos destacar os seguintes pontos de identidade entre os 2 discursos. Tanto o Cristo como o Buda consagraram o cálice à sua memória, para que seus seguidores se unissem em torno dessa memória representada pelo cálice. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 18. Disse Buda, tributa respeito a Buda, em nome do cálice. Nada mais precisamos dizer. Em ambos há uma advertência explícita contra aqueles que pretendam beber do licor da vida, que o cálice oferece tendo nos lábios a imundícia do mundo. Se oferece o cálice aos teus iguais, ele não permanecerá em memória, nem em juízo. Buda, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Come e bebe juízo, se não discernir o corpo do Senhor. E assim comenta LPB, sim, porque esse termo equivale ao de Jesus: não atireis pérolas aos porcos ou margaritas ante porcos. De fato, a maioria dos homens não merece o tesouro da sabedoria divina, porque o desperdiçam inutilmente, isto é, sem próprio proveito, confundindo, na maioria das vezes, essa mesma sabedoria com poderes psíquicos. Voltaremos ao assunto. Se notamos,
fato de suma transcendência, que tanto um Salvador como o outro se referem a um tempo em que o cálice ou eles mesmos estarão ocultos para o mundo e que, no tempo do reino de Deus na face da terra, voltarão ao convívio. Esse cálice, arca da vida, novamente será descoberto. Buda. E quando se dará o prodigioso evento? Responde-nos o Cristo, até que venha o reino de Deus. LPB nos diz, em seu artigo, já tantas vezes citado, até que os 4 Budas terrenos se tornem um só, no fim da evolução da mônada, ou, traduzindo os 3 versos gravados no grande cálice de Salomão, escritos em caracteres suméricos. Tantas vezes beberei neste cálice, quantas o mundo exigir a minha presença, como espírito de luz e justiça. Nosso venerável mestre, em artigo publicado em Dharana número 110, diz-nos que há na Índia a lenda do cálice, ou taça, de Buda, que será encontrado, novamente, quando se aproximar o tempo de Shambhala. Cremos ser demasiado aprofundar a análise e estabelecer insinuações, pois os leitores, melhor do que nós, já levantaram o véu do mistério. No entanto, para encerrar esta série de citações, cremos oportuno remeter o querido leitor ao Êxodo 16:31. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná, era como semente de coentro, branca, há de um sabor semelhante ao de pastas feitas com mel. Disse Moisés, eis o que Jeová ordenou, dele enchei um homer, uma vasilha com a capacidade de uns 388 litros, e guardai-o para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então disse Moisés a Arão, tomai um vaso, põe nele um homer cheio de maná e depositai-o diante de Jeová, no sanctum sanctorum de nossa mãe terra, diria o excelso LPB, a fim de guardar para as vossas gerações. No Ocidente, um cálice misterioso tem se mantido oculto para os olhos profanos, tem percorrido seu itinerário por 7 igrejas e custodiado em cada uma delas por uma estirpe de guardiões de levantada hierarquia. Este legítimo e desconhecido para os profanos, tendo as medidas canônicas, pesando 55 quilos, o Graal, acha-se em nosso templo e serve de nutrição espiritual àqueles bem-aventurados que têm como motivo superior de suas vidas o serviço à obra do Eterno na face da terra. Outros cálices que não o verdadeiro, foram usados na liturgia católica, desde os primeiros tempos. Tem, no curso da história, sofrido várias alterações materiais. Nos primeiros séculos de cristianismo eram de vidro ou de madeira, até que o Papa Zefirim, segundo uns, ou Urbano I, segundo outros, ordenou que os fizesse de ouro ou de prata. O uso de cálices de estanho e vidro foi interditado por Leão IV. Não só a substância de que eram feitos variava, mas variava também a forma, a capacidade e o peso. De acordo com Buda, o venerável, o cálice de Cristo era de meio litro de capacidade e ornamentado com asas, ornios, ronenos e Lindan descreve em um cálice usado na Alemanha que tinha tubo, por onde os fiéis sorviam o precioso líquido. O peso dos cálices antigos era bem maior do que o dos atuais, eram comuns os de 3 marcos, 735 grãs, 1 marco, e outros, dizem as enciclopédias, que foram achados em velhos mosteiros e igrejas, eram tão pesados que seu uso se tornava quase impossível. Nenhum cálice é demasiado pesado para o sublime ancião. Eis a sábia explicação de LPD, o mistério do cálice tem por origem bem que tal afirmativa cause admiração aos nossos ilustres leitores. O planeta Vênus, como prova chamar-se de Shukra, em sânscrito, a tal planeta, e a lua de Soma. São de fato, as 2 taças ou cálices que no portal de nosso templo podem ser vistas por aqueles que o visitam.
Vênus é o espírito da Terra. Donde-se dizer que os principais dirigentes ou guias da humanidade, que são os Kumaras, vieram de Vênus, portadores de mel, a ambrosia ou licor dos deuses, que é a sua sabedoria, trigo, alimento físico, que é o mesmo pão, pane, etc., que serve de origem, também, às diversas teogonias tanto do passado como do presente. Haja vista, o pão nosso de cada dia, do Padre Nosso cristão, extraído do codice hebreu, e formiga, ou seja o animal que destrói o esforço humano, por isso mesmo, representando karma, lei de causa e efeito. Semelhante alegoria tem, ainda por complemento, os três caminhos da Vedanta, Jnana, o conhecimento ou mel, a ambrosia dos deuses, como já foi dito anteriormente, Bhakti, o amor, a devoção, interferindo no alimento físico, que é o trigo, pois que, o esforço humano, que é aquele do ganharás o pão com o suor do teu rosto, também necessita de amor, não só do trabalho, como ao próprio lar ou família, sem esquecer de seus irmãos em humanidade, amai-vos uns aos outros, e finalmente karma, mais uma vez o dizemos, como o caminho central, no qual palmilha caindo e levantando a humanidade inteira, até que o tenha vencido, quando justamente, aquelas duas cinchas de sua espiritual balança estiverem em equilíbrio, ou sejam, as do amor e da inteligência, pois, como foi dito antes, o karma terá desaparecido, ou melhor, foi vencido. Esta longa citação do mestre é mais adiante por ele mesmo completada, e assim, o próprio cálice da amargura, que Jesus procura afastar de sua boca, não querendo servi-lo, enquanto pronuncia a tradicional frase, Eli, Eli, lama sabachthani. Não é mais do que o de Soma ou da lua, por ser o do sacrificado. O mesmo cálice ele o aceita já transformado no de Sukra, por ser o da redenção humana. E mais esta, e assim, o discípulo, Lalu, em sânscrito, deixa de beber na taça lunar ou de Soma, para beber na venusiana ou de Sukra, tornando-se um adepto. Como vemos, a verdadeira iniciação, religação, ou religião, como queira, yoga, eucaristia, consiste em receber a essência do cálice de Sukra, no cálice de nossa personalidade. Para tanto, necessário se fazem um estado de sede ou de amor, bhakta, e um estado de pureza em relação ao karma, cálice de Soma. Aqueles que se sentem completos e saciados com o mundano, não têm, no coração e na mente a vacuidade que convida o divino a penetrar. Se o cálice que é a pessoa se acha cheio de gozo, ilusão, apegos, sujidades e luxúria, não oferece lugar para que a fonte da vida nele mergulhe e lhe ofereça a plenitude, a redenção, a iluminação, a yoga. Isto mesmo, os Brasis ouviam da boca de José de Anchieta, em 1568, no famoso Sermão da Conversão de São Paulo, que, como homenagem, aqui transcrevemos alguns trechos, Vas electionis estum iiste, vaso escolhido, vaso douro lavrado com muitas pedras preciosas de virtudes, vaso tão puro e limpo, em que Cristo, nosso Senhor, infundia tanta abundância do suavíssimo licor de sua graça. Vaso sagrado, que tantos milhares d'almas recebeu e se pôs na mesa do Cristo. A vez de imaginar como é verdade que Deus é uma fonte viva e perenal de misericórdia e justiça, que é impossível esgotar-se, e todas quantas almas criou e há de criar são vasos, em que ele há de infundir este licor. Há também outros vasos, kármicos, dizemos nós, de pau e de cobre e de outros metais, que são os que trabalham por guardar os mandamentos de Deus e há poder de machadadas e marteladas de penitência, confissões e boas obras se lavram para receber em si o licor da misericórdia divina. Os maus e pecadores andam sempre na roda como vasos de barro postos na mão do oleiro, sempre andam na roda do pecado, acabando onde começaram.
E começando donde acabaram, tão maus no princípio da vida como ao cabo dela. Mais adiante, no mesmo sermão, ele mostra como quer Deus infundir no pecador o óleo de sua misericórdia pelos cânones de seus mandamentos, castidades, amor ao próximo para salvá-lo e, Gautama completaria, se estivesseis sujeitos à roda da transformação sem que houvesse meio de romperdes as vossas cadeias, o coração do ser infinito seria uma maldição e a alma das coisas uma dor cruel.